Queridos e amados irmãos, amigos, professores, professoras, meu muito obrigado e respeito a vocês todos, os alunos que nos assistem, que participam conosco, minha gratidão. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e sejam todos bem-vindos a mais uma aula completa da nossa linda e majestosa Escola Bíblica Dominical, e mais especificamente da Betel Dominical, do primeiro TRI de 2024, primeiro trimestre, cujo tema nós estamos abordando o tema família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Comentarista dessa revista é o nosso querido pastor Valdir Alves de Oliveira, que é pastor auxiliar ali na Catedral das Assembleias de Deus de Brasília, Baleia, como conhecemos, também é secretário executivo da Conemad em torno, economista, pós-graduado em administração financeira pela Fundação Getúlio Vargas, lá do Distrito Federal, também é bacharel em teologia, escritor, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, ou melhor, do Distrito Federal, mas já estou declarando e profetizando. Também é conferencista na área de famílias e casais também. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 8, que será ministrada no dia 25 de fevereiro de 2024, cujo tema abordaremos família, uma obra em permanente construção. Antes de irmos ao texto áureo, eu gostaria de pedir um gracioso pedido a você, que curta, compartilhe, ative o sininho, ajude-nos a promover a Escola Bíblica Dominical e através da sua participação será muito válido nós crescermos juntos. Eu já te agradeço por isso, vamos prosseguir então. Texto áureo desta lição nos diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 9. A verdade aplicada usaremos como referência a família é uma construção permanente que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. Observando aqui os 3 pontos dos objetivos da lição, nós melhor nos aprofundaremos em trazê-los mostrando que a família é uma obra em processo. Vamos explicar minuciosamente que o casamento não pode ser uma obra experimental e orientar que o casamento é um aprendizado constante. Você pode usar como referência, e eu estou aqui com a Bíblia do Culto, o livro dos Salmos, e mais especificamente o Salmo de número 128, os versos de 1 ao 6, faça a leitura cuidadosamente em casa e tenha também as suas inspirações na Palavra de Deus. Antes de prosseguirmos com a nossa lição, vamos orar. E nesta feita, o motivo desta oração é orar por cada família que está necessitada de uma obra, de uma construção permanente de Deus sobre a vida e história dela. Oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, rendidos a Ti estamos, sabendo que o Senhor é bom, perfeito, maravilhoso, agradável, e tudo que o Senhor faz nos enriquece. Eu Te agradeço por todos estes que nos assistem, que nos ouvem, que participam. Muito obrigado, Senhor. Ajude-os em tudo. Nós Te pedimos que a Tua bênção esteja sobre eles, suas casas e famílias. Senhor, é o nosso pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, está na minha companhia pastor Marcos Santana e pastor William Barros. Juntos aqui, nós vamos trazer o conteúdo a vocês.
Primeiro, ressaltar aqui a importância da família. Uma família não se faz de um dia para o outro. Há uma construção, um bom relacionamento vai levando uma espécie de tempo e precisa de uma semeadura diária. E todos nós somos eternos aprendizes nessa matéria da vida chamada família. Para falarmos sobre o primeiro tópico, que é o tópico de número 1, família é uma obra em processo, está ao meu lado direito aqui, pastor Marcos Santana, que vai abordar este texto com mais clareza. Pastor Marcos Santana. Paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Eu sugiro iniciarmos a exposição da lição de hoje focando um aspecto que às vezes parece esquecido quando o assunto é família. Me refiro ao aspecto dinâmico. Irmãos, a família, ela é marcada por este aspecto, que indica algo que se modifica continuamente, pressupõe movimento, mudança, se altera de modo contínuo. Esta realidade sobre o aspecto dinâmico da família exige da nossa parte discernimento, flexibilidade, adaptação, reflexão. Ao longo do estudo dessa lição, tenhamos em mente estes aspectos e também, evidentemente, outras atitudes e posturas, porque, como diz a nossa verdade aplicada, a família é uma construção permanente. Eu destaco do texto da introdução da lição de hoje, não acontece de um dia para o outro, o aspecto tempo é fundamental e é crucial uma semeadura e cultivo diários, sempre mantendo as Escrituras como a nossa fonte em relação aos valores e princípios que devem nortear-nos neste processo. Evidentemente, sempre dependemos da ação do Espírito Santo. Eu compartilho com os irmãos um texto do pastor André Murray. Ele viveu entre 1828 e 1917. Este texto ele foi citado pelo saudoso missionário Lourenço Olson, num comentário de uma lição de 1981, cujo título foi Constituindo um lar cristão. E esse texto diz: o maior perigo para a igreja não é o ateísmo nem a superstição, é o espírito de mundanismo dominando os lares de gente que se diz cristã, que sacrifica os filhos no altar da ambição, da sociedade e da amizade ao mundo. Se todo o lar da igreja fosse verdadeiramente cristão, teríamos uma sublime escola de treinamento para o serviço de Deus e conheceríamos o segredo da força espiritual de que o lar cristão é capaz. Tópico 1. A família é uma obra em processo. Nós podemos destacar nesse tópico 1 os seguintes temas ao abordarmos cada subtópico. 1.1, processo. Aí nós nos referimos aos diversos ciclos e fases de uma família. Portanto, trata-se de um processo contínuo. 1.2, a constante verificações e ações ao longo desse processo. E 1.3, eu destaco que imperfeição não é sinônimo de impossibilidade. Um excelente auxílio, eu compartilho isso com os irmãos, para o estudo da lição, é uma revista Betel Dominical
do primeiro trimestre de 2020, do bispo Abner Ferreira, que nós estudamos ao longo do primeiro trimestre só sobre família, principalmente a lição de número 5 dessa revista, Enfrentando as Tensões no Casamento. Os irmãos podem recorrer a este auxílio também. Subtópico 1.1, processo contínuo. Eu destaco aqui, do texto da nossa lição, é um processo que dura a vida toda. Cada fase é um ciclo e vamos nos adaptando a cada etapa. É fundamental essa capacidade de adaptação por parte dos membros da família. Afinal, meus irmãos, família é um sistema vivo. Isso aponta para o aspecto dinâmico, enfatizado na introdução. É um processo constituído por etapas e ciclos da vida, assim como ocorre com o ser humano. Portanto, requer cuidados especiais. Antes de nós iniciarmos aqui essa gravação, eu e o Alex estávamos conversando exatamente sobre isso, os diversos momentos pelos quais a família passa à medida que o tempo vai avançando. São vários estágios de uma família. Tem aquele momento da lua de mel, depois que passa a lua de mel, inicia propriamente dita a rotina, o dia a dia, o casal começa a conhecer detalhes que até então não tinham prestado atenção. Depois vem a chegada do filho, e o próprio filho vai passar por vários estágios que vai alterar a rotina da família. Depois o filho casa, e aí chega o momento do ninho vazio, vem a aposentadoria, vem o envelhecimento. Enfim, como dito, é um processo contínuo. 1.2, verificação e ação. É fundamental que, por ser dinâmica, a família ela precisa, ao longo do tempo, de constante verificação e ação. O texto da nossa lição, 1.2, eu destaco: se o seu casamento não é o que você gostaria que fosse, verifique se ele está edificado no fundamento certo. Se não estiver, reconstrua. Ação, seu relacionamento sob os ensinos do Senhor Jesus. Verificação e ação. Trata-se de um trabalho constante. E aí me veio à mente Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Ou seja, eu destaco aqui o seguinte: não apenas observar, não apenas reconhecer, não apenas lamentar, não apenas conversar, ouvir, mas também agir. A questão não está tanto nos problemas, a questão não está tanto nos conflitos e nas tensões que surgem na família, mas principalmente como vamos enfrentar, como vamos lidar, como vamos resolver estas questões. Precisamos buscar no Senhor a sabedoria para lidar com o dia a dia na família. Não deixe de ler Provérbios 24, versículos 3 e 4. E o subtópico 1.3, imperfeição não é sinônimo de impossibilidade. O texto da nossa lição foca algumas possibilidades, independente das imperfeições. É possível convivência, é possível se esforçar, é possível seguir as Escrituras. Eu compartilho com os irmãos o texto da introdução da revista Betel Dominical do ano de 2020. De acordo com Jaime Kemp, não existe casamento perfeito. É preciso reconhecer que relacionamentos profundos não surgem por acaso. Eles são frutos do aprendizado de se viver juntos e de colocar em prática os princípios bíblicos. Eu encerro essa contribuição deixando para os irmãos estas sugestões. Primeiro,
a importância de reconhecer a realidade. E às vezes a realidade faz parte justamente desses conflitos, essas dificuldades, essas limitações. É fundamental reconhecer a realidade disso. Segundo, procurar identificar a origem dos conflitos, das dificuldades. Terceiro, iniciar por nós um autoexame à luz das Escrituras, em oração, porque afinal somos parte desta família. E refletir, orar e agir com a imprescindível capacitação e direção do Espírito Santo, à luz das Escrituras, para a glória de Deus até que Cristo venha. Amém. Pastor Marcos Santana, interessante este assunto assim feito. Nós não temos casamento perfeito. O Senhor nos ensinou que a família está em permanente construção. Muito importante e válido ressaltarmos isto. O foco na lição, casamento não é sorte da loteria, mas é uma construção diária. Marido não vem pronto, você faz, e esposa não vem pronta, você faz. Essa construção inteligente e propriamente importante que faz o casamento estar e ser exponencial. E para tratarmos sobre o tema de número 2, em que abordaremos o casamento não pode ser experimental, pastor William Barros vai estar abordando este tema, documentarista pastor Valdir Alves. Por favor, pastor. A parte do seu pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, queridos irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Nós já aprendemos coisas muito valiosas no tópico 1 com o pastor Marcos Santana, onde ele falou sobre a família é uma obra em processo. E agora, no nosso tópico 2, esse tópico vai bater de frente com uma realidade hoje na sociedade muito grande, que é o divórcio. O nosso tópico 2 é o casamento não pode ser experimental. O nosso autor, pastor Valdir, vai falar duas coisas na introdução que são muito importantes. A primeira delas é que o casamento é definitivo. Ou seja, pode parecer simples o que eu estou dizendo aqui, ou óbvio, porém, diante da realidade que nós vivemos agora, com o número de separações, com o número de divórcios, não é redundante. Não é demais falar isso. Inclusive no nosso meio, no meio evangélico. Hoje nós vemos muitas pessoas que fazem parte das igrejas que são divorciadas. Muitas vieram do mundo com essa situação em relação ao divórcio por N motivos, mas outras estão divorciando agora, sendo ambos cristãos. Nós vamos aprender com nossa lição de hoje, na nossa introdução, que não é fácil conviver, não é fácil se relacionar. Conviver é uma arte e é um exercício que deve haver esforço, paciência e perseverança diariamente. Porém, não é desculpa para o divórcio. O fato de alguém ter dificuldade de se relacionar ou cada um ter seus próprios defeitos não é motivo para divórcio. O casamento, isso deve permear o coração do solteiro na igreja, de que o casamento deve ser para sempre. Nosso tópico 2.1 vai falar sobre o casamento não pode ser descartável. E essa é uma questão que hoje permeia o pensamento filosófico moderno, principalmente no mundo ocidental. Nós vivemos hoje, se a gente trazer isso para o campo filosófico, nós vivemos hoje a filosofia do descartável. Os relacionamentos tendem a ser descartáveis. As pessoas hoje, eu já ouvi frases do tipo, você já deve ter ouvido, eu não casei para me aborrecer. Eu não casei para passar por isso. Se me esquentar a cabeça, eu largo. A gente hoje está vivendo essa filosofia no mundo. E essa filosofia não pode dominar as famílias na igreja. As pessoas hoje começam a viver essa filosofia do descartável na vida.
E o que vai acontecer, irmãos? Tudo é descartável. A gente começa a valorizar os bens, começa a valorizar as coisas em detrimento das pessoas. Irmãos, isso é tão sério. Veja que o carro passa a ser mais importante, o cargo na empresa passa a ser mais importante, o dinheiro passa a ser mais importante e as coisas materiais começam a assumir o primeiro lugar. E os relacionamentos começam a ficar descartáveis. Pessoas que não conseguem manter amizades, não conseguem ter amigos. Pessoas que não valorizam pessoas. Pessoas que não valorizam alianças. Irmão, pessoas que chutam, jogam fora um casamento de anos. Sabe, olha o que vai acontecer. Quando a gente olha essa questão da filosofia do descartável que domina a sociedade, a gente precisa entender uma coisa, irmãos. A nossa vida não deve ser regida pelo Deus desse século. O grande perigo que a gente vê na aula de hoje, sabe qual é? De uma pessoa estar na igreja, dizer que é crente, mas a mentalidade ser de ímpio, dominada pelo Deus desse século, vivendo em função da filosofia do descartável. Vivendo em função onde as pessoas são descartáveis na sua vida. Eu lhe faço algumas perguntas para você avaliar em cima disso. Você é o tipo de pessoa que pede perdão quando erra? Você é o tipo de pessoa que sabe compartilhar ou é egoísta? Você refreia o seu temperamento para não resolver problemas de cabeça quente? Ou é o tipo que precisa primeiro chutar o pau da barraca, xingar, ofender, para depois esfriar a cabeça e pensar nas consequências ou pensar se era aquilo mesmo? Que tipo de pessoa tem sido você nos seus relacionamentos e no seu relacionamento conjugal? Você desconta toda a sua agressividade no seu cônjuge? Virou seu para-raio? É nele ou nela que você desconta tudo? Tópico 2.2 vai falar sobre o casamento não pode ser volúvel. A ideia de volúvel aqui é a ideia de inconstância. Pessoas que não perseveram. A ideia do volúvel aqui só pode ter um antídoto. Só há um antídoto para essa inconstância na vida, que é a palavra perseverança. Enquanto que o volúvel aqui é o inconstante, é aquela pessoa que não consegue perseverar em nada. Me aborreci, terminei. Eu não gostei daquilo que aconteceu, preferi colocar um ponto final. Irmãos, nós precisamos perseverar nos nossos relacionamentos, nas nossas alianças. Irmão, pensa, você, a pessoa que Deus colocou na sua vida, seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Você não pode simplesmente deixar que pessoas importantes saiam da sua vida porque se aborreceu, porque aquilo não foi bom, ou porque não deu certo um certo aspecto disso ou daquilo. É hora de aprender com os erros. É hora de aprender com os erros que você já cometeu na vida. Se tornar uma pessoa melhor. E por outro lado, eu vejo pessoas reclamando tanto, exigindo tanto, cobrando tanto, e eu pergunto, conviver com você é fácil? Já perguntou a quem está perto de você? Já fez o exercício? Pergunta para quem convive com você. Pergunta assim, eu sou uma pessoa fácil de lidar ou difícil de lidar? Pergunta para você ver a resposta. Todo mundo tem seus defeitos. Todo mundo tem suas dificuldades. O que nós precisamos agora é perseverar, continuar. Esse casamento vai dar certo. Quem sabe Deus está falando aqui para casamentos de jovens, de gente que casou agora e está se adaptando e está tendo vários arranhões, esbarrões nessa fase inicial do casamento. Isso pode acontecer. Eu tenho lidado ao longo da minha caminhada com muitas situações dessa. Eu já lidei com casos de jovens que estavam decididos a separar, tinham 6 meses de casado, já lidei com casos que tinham 1 ano de casado, 1 ano e meio de casado, e não dá mais, e a família se metia, morava junto com a sogra, e tinha brigas constantes. Irmão, eu aconselhei o casal, falei,
Você pode? Sai da casa do seu pai e vai ter seu próprio canto. Nem que seja alugado, aluga lá para você ter a sua privacidade. Começa a viver sozinho, só vocês. Respeita o espaço dela, respeita os gostos dela. Falei para ele. Ele era filho único e era muito egoísta. As coisas tinham que ser o jeito dele, o gosto dele. Assistir o canal que ele quer na televisão. Comer o que ele gosta. Então, tudo era muito em função dele. E eu falei para ele, você casou. A família é um time. Você não pode agora querer que tudo seja somente do seu jeito, somente da forma que você gosta. Você precisa agora partilhar, dividir. Tem coisa que você tem que ceder. Quando eu pergunto a vocês, eu vejo pessoas dizendo assim, eu não mudo. Não muda? Quem teve filho, muda ou não muda? Em prol de um filho? Com certeza, irmãos. Quem aqui não teve que se adaptar? O filho é de um jeito, outro filho é de outro, e você teve que se adaptar porque você ama, e você não quer ver seus filhos na mão do diabo. Faça a mesma coisa pelo seu casamento. Faça a mesma coisa pela sua família. Sabe, tem que se adaptar. Eu vou me adaptar. Vou fazer. É a minha casa, é a minha família, é o meu castelo forte. É o que Deus me deu. É o meu casamento. Persevera. Nessa hora, quem sabe, tem gente assistindo essa aula, eu vou separar, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Aí a mentira do diabo. Meu casamento é um cristal, quebrou, já era. Isso é uma mentira do inimigo. Seu casamento não é um cristal que quebrou e não tem mais jeito. Seu casamento é um projeto de Deus. Seu casamento é um projeto de Deus. Tem jeito, vai dar certo, tem oportunidade, aproveita agora para fazer a mudança. Que nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, toda a ação do diabo para destruição de famílias, a ação do diabo para destruição de casamentos e divórcio, seja quebrado agora na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no casamento dos seus filhos, na autoridade do nome de Jesus. E eu finalizo aqui o tópico 2.3, para nos mostrar que o casamento também não pode ser convenientemente. E aqui ele vai tratar sobre também a questão da intimidade do casal, vai falar sobre a questão do sexo, sobre vários aspectos. Vamos lá, eu vou dar a vocês algumas recomendações em cima disso. Vejam, eu não vou dar aula aqui sobre sexo, eu não vou dizer aqui o que o casal pode ou não pode fazer, mas uma coisa é simples e prática. Mesmo que uma coisa seja permitido, mesmo que uma coisa seja lícita na intimidade do casal, para ser bom, não pode ser bom só para um. Para ser bom, tem que ser bom para os dois. Uma pessoa não pode simplesmente impor ao cônjuge, na intimidade, que o sexo seja de tal forma. E acabou. E a vontade da outra pessoa? E a opinião da outra pessoa? Tem que ser bom para os dois. Não pode ser apenas bom para um. Se o corpo do marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Ou seja, não se pode defraudar, como não se pode apenas satisfazer apenas um. Se é bom para um, tem que ser bom para os dois. Tem que haver diálogo nisso, para que seja resolvido. Outra coisa importante, quais são os maiores problemas hoje na questão da intimidade? A questão de vícios, vícios como jogos, vícios como pornografia, vícios que roubam tempo, vícios que roubam energia, que roubam a vitalidade, que roubam a vida e vão separando o casal, precisam ser resolvidos. Nós temos hoje pessoas que estão viciadas e não sentem talvez culpa porque não é vício em drogas ou bebida, mas estão viciadas em jogos ou vídeos pornográficos. Uma outra coisa, irmãos, que pode causar isso, ressentimento. O ressentimento é o veneno dos relacionamentos. Aonde o ressentimento entra, ele mata. A marca do ressentimento é a morte. Se ele entrar no casamento, ele vai destruir duas coisas que são vitais na relação a dois: o diálogo e a chama do sexo. Entrou a mágoa, ela se instalou no casamento, ela vai acabar com o casamento. Se não houver perdão, se não houver restauração,
o casamento vai acabar. Uma outra coisa muito importante em relação a isso, o ser humano não foi feito para amar mais de uma pessoa. Quando uma pessoa, eu volta e meia, eu lido com casos assim. Outro dia um irmão me procurou, falou para mim, não, ela não combina comigo, eu tenho que separar. Eu falei, quanto tempo você tem de casado? Ah, eu tenho 18 anos de casado. Agora você descobriu que ela não combina contigo? Quantos filhos vocês têm? 3 filhos. 3 filhos, 18 anos de casado, e agora você descobre que ela não combina com você? Eu perguntei, na hora, eu falei, irmão, quem é a pessoa que você está conversando ou está mexendo com a tua cabeça? Ele olhou para mim, assustado. Que isso, irmão? Eu falei, irmão, tem outra pessoa nesse negócio. Quem é a pessoa que você está deixando entrar na tua vida, no teu coração? E aí ele abaixou a cabeça e falou para mim, não, uma antiga amizade, um antigo namoro da adolescência, me achou na rede social, me mandou uma mensagem e a gente se encontrou. Não fizemos nada, só batemos um papo. Aí depois disso, a esposa já não serve mais. Já não quer abraçá-la, já não quer beijá-la. O ser humano não foi feito para amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Se uma terceira pessoa entra na relação, o casamento esfria. Não quer mais tocar, não quer abraçar, não quer ter relação sexual, acaba com o casamento. Essa é a realidade dos relacionamentos. A minha oração hoje é que Deus venha guardar o seu casamento. Que Deus venha guardar sua família. Quem sabe todo mundo na sua família divorciou, mas em você, Deus vai quebrar essa maldição. Deus vai restaurar casamentos dos seus parentes e familiares através da sua vida. Fique firme, ouça a palavra de Deus. Deus ainda tem muito mais a falar com você no próximo tópico 3 com o pastor Paulo Ricardo. Deus abençoe você e sua família. Querido pastor William Barros, muito obrigado pela participação aqui, importantíssima, nos ensinando que o casamento não pode ser de caráter experimental, é definitivo, até a morte nos separe. É isto que o querido comentarista quis dizer. Nós já vamos para o tópico de número 3, mas antes aqui uma pequena frase que traz a questão de uma forma muito coerente. Se todas as crises acabassem em separação e em divórcio, com certeza não teria mais ninguém casado, porque não tem um relacionamento que não tenha tido um prejuízo no decorrer da vida, uma circunstância desagradável. Portanto, torna-se necessário aprendermos a crescer com isso. E por isso o tópico 3, o casamento é um aprendizado constante. O casamento em si, na essência, no seu caminho de crescimento e descoberta compartilhada, onde cada passo é dado juntos, pode levar os novos horizontes daqueles que estão com entendimento mútuo, com profundo amor. E este caminho, entretanto, não está isento de desafios, obstáculos, tornando assim, então, uma caminhada de muito aprendizado, um aspecto central, constante dessa união. Tal edifício que é, ou que quer se tornar tamanhamente sólido e alicerçado sobre a rocha, assim também, de certa forma, o casamento deve se respaldar, estando fundamentado, conforme nos ensina Mateus 7, do versículo de número 24 ao 27, sobre a história daqueles que estão firmados sobre a rocha, a palavra de Deus. Veio o vento, os rios correram, e aqueles que estavam sobre a rocha não foram lesados, não tiveram depredação, não tiveram a ruína. Assim é o casamento e todos aqueles que passam as crises existenciais. Então, aprender no casamento é, portanto, um processo contínuo que desafia
um olhar para além de si mesmo, do ser para nós, alguém que busque o bem do outro, o fortalecimento deste vínculo que os une. E nesse aprendizado constante, cada desafio enfrentado juntos torna uma oportunidade de testemunhar a fidelidade, a providência de Deus na vida do casal, construindo assim um testemunho poderoso desse amor de Deus manifestado na união conjugal. O 3.1 ressalta alguns cuidados necessários. A exemplo, a cultura machista, que é óbvio, dentro de qualquer sociedade é prejudicial ao casamento. Machismo em si é o exagero, o senso de orgulho da virilidade masculina de forma agressiva, comportamentos que são expressos por opiniões ou atitudes que acaba discriminando ou recusando que a mulher seja tratada de forma coerente, não só pela questão de igualdade de direitos, que é muito debatida e comentada, mas por questões salutares, a conduta, como tratar uma mulher. A exemplo disso, a cultura machista, com as suas raízes muito profundas em uma sociedade, às vezes um pouco doentia ao redor do mundo, tem efeitos extremamente prejudiciais ao casamento. Essas marcas exageradas do orgulho masculino e essa virilidade agressiva manifesta-se através desses comportamentos, opiniões, atitudes que acabam entregando às mulheres, ao invés de um cuidado, um carinho e uma construção, uma exigência exacerbada. O machismo não apenas perpetua a desigualdade da criação, mas também mina os alicerces do respeito mútuo, da parceria, que são essenciais para qualquer união saudável. Em contrapartida, o 3.2, sem aqui direcionar o canhão somente para os homens, nós temos um grande movimento na sociedade, é o 3.2, que tem tratado a cultura feminista, ou seja, esse tema muito em voga traz um pensamento extremo, o feminismo, que se torna algo extremamente também prejudicial ao casamento. O que é o feminismo? O feminismo é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a aplicação do papel das mulheres na sociedade, mais especificamente dos direitos delas. A principal crítica, inicialmente, aqui é feita à corrente que é de valorizar excessivamente as condições econômicas, culturais e colocar a mulher na dominação do homem. Essa é talvez o discurso aqui muito imperativo. Mas por trás desse discurso do feminismo, existem outras pautas, porque se a intenção é igualdade para a completude, não é uma competitividade ou uma competitividade que vai exaurir, acabar com o contexto verbalizados por esses movimentos. Levar aos extremos o machismo e o feminismo não vai tornar a sociedade melhor. O bom termo, que é o que a palavra de Deus nos expressa, torna sempre muito proveitoso a visão e a concretude do ser humano para a vida em sociedade. Vamos analisar algumas verdades. Em Gálatas capítulo 3, 28,
O exemplo que Paulo vai afirmar, e vamos ampliar a visão. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Em tese, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, ou melhor, em concretude, sobre a soberania de Deus agregar, independente da formação ou da maneira pela qual, seja o homem, seja a mulher, seja a etnia, independente disso, em Cristo nós encontramos a igualdade, nós temos o acesso. E diga-se de passagem, senhores, quando falamos da mulher, já falamos do homem, mas eu vou ressaltar aqui sobre o machismo e fazer o contraponto também do feminismo. Os movimentos atenuantes aqui da sociedade visam os excessos. E veja que coisa interessante. A Bíblia vai nos ensinar pelo apóstolo Paulo que o homem, o marido, deve tratar a mulher como o vaso mais frágil. É não trazendo a fraqueza da mulher, mas a tratativa respeitosa necessária. Nós estamos vivendo dias em que muitos homens não sabem lidar com isso. E da mesma forma, a Bíblia vai nos ensinar que a mulher deve se submeter ao marido. E veja, esse ar de submissão não é um ar de estar anulada em si mesmo, mas é de completar-se em cima de uma visão. Não adianta os dois terem cada um propósito, cada uma vida, cada uma visão, se decidiram viver juntos como família. Um outro ponto elementar nisto: Cristo, revelado na criação, como a expressão da criação, como o executor da criação, e Deus, como articulador de tudo isso, o Pai, e o Espírito Santo como operador de tudo isso, deixou claro e nos ensinou que quando ele cerra da costela do homem a mulher, ele vai dizer que ela seria uma adjuntora, ou seja, alguém que a completasse ou que o completasse. Os dois são importantes dentro deste cenário e se torna necessário e vital o respeito mútuo sem o cometimento dos excessos. Isso nós buscamos no equilíbrio da criação, o manual do homem e da mulher, a palavra de Deus. O 3.3, para encerrarmos, ressalta: aprenda a aceitar seu cônjuge e amar a si mesmo. A gente precisa aqui compreender os limites da pessoa amada, os limites físicos, muitos deles intelectuais, laborais, sexuais também, a paciência, aceitar às vezes as preferências e os hábitos, as tradições regionais, culturais. Cada família tem as suas peculiaridades, a igreja pela qual é oriundo. Aceitar essas escolhas diferentes sem criticar, reprovar, ou no lugar da crítica, você precisa da habilidade para aconselhar sem ferir a pessoa amada. Isso é uma maneira compreensiva e compassiva de agir. Compreendendo os limites da pessoa amada, cada indivíduo vai ter os seus limites. Cada indivíduo vai precisar reconhecer e respeitar esses limites fundamentais para obter um relacionamento saudável. Você precisa ter consciência da sua esposa e você, esposa, ter consciência do seu marido quanto à capacidade, enquanto os dois estiverem juntos, enquanto os dois estiverem buscando cada um aquilo que lhe agrada, mas se agradando os dois juntos, tanto no trabalho, nas funções laborais,
entre outras coisas mais, a busca constante. Vocês precisam se completar um ao outro, sempre atentando os limites, apoiando as aspirações, sem a pressão ao cônjuge, aceitando essas preferências de hábitos diários, tradições. É necessário isso. Quando nós fazemos tudo isso, gente, nos tornamos pessoas melhores. E concluímos assim, que o fato da gente ser cônjuge, estar em família, viver em família, estarmos nesta oportunidade faz com que aprendamos que o casamento é um processo contínuo de aprendizado. Você está com um cheque em branco em mãos, cujo valor dessa instituição chamada casamento você dará com o passar do tempo, as atitudes, os respeitos e como você lidar com a vida e as coisas. Que o Senhor possa te abençoar e te ajudar. Ninguém se casa sozinho. Ninguém consegue uma vida matrimonial se não for construída a dois. Precisamos abrir mão dos nossos caprichos em benefício da família. Mais cedo ou mais tarde, os ventos virão e o segredo está na base, o alicerce, o fundamento. É necessário conhecermos tudo isso para termos e adquirirmos em Deus e por Deus e para Deus uma vida coerente, sadia, a dois. Você é o grande responsável pelo sucesso ou fracasso do seu casamento. Nós vamos ficando por aqui, nós vamos orar, mas antes eu quero novamente fazer um pedido. Se você gostou desta aula, comente. Eu aproveito para mandar um abraço a todo o povo, lindo povo ali de Cabo Frio, estive ali. Um abraço também a todo o lindo povo que nos ouve, nos assiste, do Brasil inteiro. Olha, eu vou pedir aqui mais uma vez à produção, por favor, me ajude. Na próxima aula estaremos citando aqui quais foram as pessoas que estão escrevendo, estão relatando aqui de onde você está nos ouvindo e como a Escola Bíblica Dominical está ajudando. E se puder, deixa aí um link da foto ou da Escola Bíblica Dominical, marque lá na página do Instagram ou do Facebook a Editora Betel para que a gente possa, assim eu vou pedir para a produção, agora vamos valer de verdade mesmo, ajudar-nos a propagar a sua Escola Bíblica Dominical. Um abraço também ao povo lá de Santarém. Estou devendo esse abraço. Foi feito ali um seminário maravilhoso. Pastor Manuel, Luiz, Deus te abençoe. Olha, foi lindo. Eu recebi as fotos. Deus abençoe todo este seminário precioso. Vamos orar, vamos falar com Deus. Em seguida, eu venho aqui abençoando você e sua família e desejando algo precioso. Pastor William, ora a Deus, em seguida nós já voltamos. Meus irmãos, oremos para terminar a nossa aula, mas antes eu quero rapidinho fazer 2 anúncios. Nesse domingo pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, eu estarei pregando a palavra de Deus no culto de ceia do Senhor, que vai acontecer na Rua Navarro da Costa, Assembleia de Deus, Rua Navarro da Costa, em Bento Ribeiro, aqui no Rio de Janeiro. E à noite, a partir das 18h30, eu estarei ministrando a palavra de Deus na Taquara, em Jacarepaguá, na igreja Apacentando Vidas da Taquara, pastor Maurício Eloy. Então, se você puder, vem estar conosco num desses cultos. Amém? Oremos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por estarmos juntos. Pedimos a tua bênção, que tu venha nos abençoar rica e abundantemente, que a tua palavra possa, Senhor, alcançar muitos lares, muitos casais, possa haver restauração, ó Deus, renovo de aliança, comunhão, e ó Deus, o teu nome seja glorificado. Usa os professores nesse domingo de uma forma ímpar para a restauração de muitas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero agradecer muito pela vida de todos os nossos amigos. Obrigado, professores e alunos, por escolher sempre estar conosco e fazer da nossa escola a maior e a melhor, a Escola Bíblica Dominical.
Ficamos por aqui. A próxima lição será a lição de número 9, em que abordaremos um tema também importantíssimo. Está aqui em minhas mãos, família, primeiro ministério, maior patrimônio. Não falte na escola dominical. Aguardamos você aqui na próxima semana. Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Até o próximo aula completa. Até a próxima aula completa.